Isso mesmo, Ademar. Até acreditava que você ia começar com essa notícia, né? Que era uma notícia boa, não só para a advocacia, como também para toda a cidadania, né? Porque o advogado trabalhando tem a certeza que é a justiça e a cidadania também, é a cidadania recebendo a justiça necessária, né? Então, isso atinge a advocacia, mas atinge também a toda a população, uma vez que o poder judiciário, os órgãos judiciais, eles acabam sendo essenciais, né, à população. E nesse caso específico, na outra oportunidade que a gente conversou a respeito de uma reunião que a gente teve com todos os presidentes, isso antes lá de 30 de abril, desculpa, nós já havíamos feito um pedido para o CNJ, através desse reclame dos advogados para com seus presidentes, e esses 106 presidentes em reunião ali virtual que a gente colocou, acabou fazendo essa reclamação à seccional, que foi buscar algo a ser feito, e uma delas era o pedido de liberação dos fóruns dos tribunais, que os tribunais de justiça tivessem autonomia para liberar em cada estado os seus serviços judiciários. No entanto, no primeiro pedido não se colheu o êxito, né? E teve mais uma suspensão, a qual vai até o dia 15 de junho. No entanto, num segundo pedido que a gente fez, um novo pedido, com novos elementos, e até mesmo por causa das mudanças que vêm ocorrendo, né, nessa questão da pandemia aí, acabou que tivemos o apoio também de 23 associações e conselhos de classe, dentre eles aí a própria de instituições, dentre eles o Ministério Público, a Defensoria Pública, que foram os primeiros a nos apoiarem, que são aqueles que movimentam o judiciário. Então demonstra que todos querem trabalhar, né, como bem colocado ali dentro dos cuidados mínimos que deve ter. Então foram essas instituições, e também alguns outros conselhos, como o Conselho de Medicina, o Conselho de Odontologia, a Abracrim, enfim, BDFAN, vários outros que apoiaram esse pedido ao CNJ. E felizmente a conselheira do CNJ, a doutora Tânia Rexel, não quero errar o nome dela, mas acredito que seja isso, deu a procedência a esse pedido da OAB para que os tribunais, a partir do dia 15 agora, então, tenham essa autonomia de querer abrir ou não, né? A gente entendeu desde o princípio desse pedido de que as realidades desse Brasil continental, elas são totalmente diferentes, principalmente nesse momento. A gente tem uma diferença muito grande entre norte e nordeste do país para várias situações, e hoje em dia, judicialmente falando, a gente tem essas diferenças, e a gente inclusive tem uma grande diferença, como já colocado na outra oportunidade, com o próprio tribunal aqui de Santa Catarina, por exemplo, que ele é totalmente virtual, né? Então todos os processos virtuais, então não afetou tanto ele essa suspensão, porque desde o dia 4 de maio os processos virtuais eles estão tendo o seu andamento normal. No entanto, no Rio Grande do Sul a gente tem 80% de processos físicos, e com isso 80% da justiça gaúcha está parada. E isso, advogados não trabalham, cidadãos não recebem os seus direitos, e automaticamente quem sai prejudicado é a advocacia e a população. Como essa mobilização ganhou uma amplitude maior, de repente, se supõe aí que se consiga sensibilizar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, presidente. Ademar, o tribunal, na verdade, foi um parceiro nosso desde o início, segundo as informações que a gente recebe, né? E isso eu digo
porque a gente recebe essas informações da OAB da seccional. Não, nós aqui, Lagoa Vermelha, não se fala diretamente com o tribunal, né? Como os juízes aqui da comarca também recebem as informações do tribunal, né? E as seguem, e nós também recebemos e as seguimos. Então, as informações que a gente tem é que desde o início o tribunal era parceiro nesse pedido, e tanto é que ele tem que se manifestar como se fosse fazer uma contestação ou algo nesse sentido junto ao CNJ quando esse pedido foi feito. E ele se mostrou favorável a esse pedido, ao qual a gente acredita que não vai haver maiores empecilhos. No entanto, até o momento não foi noticiado nada. Inclusive amanhã, no final da tarde, veio uma convocação para nós hoje. A gente vai ter uma reunião virtual novamente com todos os presidentes para falar a respeito dessa resolução. Então, provavelmente, alguma coisa a respeito do tribunal vai vir até nós e, consequentemente, isso vai ser divulgado a todos, seja pelo tribunal, seja pela própria OAB, em razão de que deixe todos os colegas e a população ciente aí do que vai acontecer. Pode sair alguma novidade amanhã, então. Assim esperamos e queremos, né? Assim esperamos. A expectativa é grande. Porque a gente vê aí desde o dia 18 de março, 18, 19 de março que ocorreu essa situação. Então aí são 60 dias que a advocacia, mais de 60 dias que a advocacia não trabalha ou trabalha em partes. Mas esse trabalho em partes, como a gente falou, na Justiça Estadual é 20%. E nas demais esferas passou a trabalhar a partir, nas demais órgãos judiciários, passou a trabalhar a partir do dia 4 de maio. Então, a gente já vinha cambaleando em razão de uma greve que tivemos junto ao Judiciário Estadual, né? Uma greve que durou aí um bom tempo, em torno de 30 dias. Posteriormente tivemos o recesso judiciário e, para completar, tivemos essa suspensão aí da pandemia. Claro que ninguém esperava isso, ninguém queria e ninguém quer, mas são coisas que acontecem e acabaram fazendo com que a advocacia aí, entre o ano metade do ano de 2019 até agora, até esse momento, faz com que a advocacia aí, em torno de 6 meses não tenha trabalhado, né? O bravo é que tudo isso se acumulou, né? Esse acúmulo ele faz com que a roda que gira normalmente dê uma travada, e muitas vezes faz com que em inúmeras cidades, aqui a gente não teve ainda nenhuma informação, ao menos não chegou até a OAB nenhuma informação nesse sentido, mas em inúmeras cidades tem vários colegas aí que ou estavam em início de carreira, ou muitas vezes em final de carreira, ou em razão da pandemia acabaram diminuindo os valores que entravam em seu escritório, como em inúmeras empresas, ou acabaram demitindo, ou trocando de profissão, ou saindo da profissão, ou até mesmo nem entrando para aqueles que estavam começando. Então é uma situação delicada que atingiu a todos, mas a advocacia está sofrendo mais exatamente por essas situações. Exemplificando aqui, é como se nós deixássemos uma empresa aí fechada por 120 dias entre a metade do ano passado até os dias de hoje. Então, aqueles que conseguem sobreviver é porque estavam ou muito bem estruturados ou porque tem uma estrutura muito grande, seja familiar, seja de amigos em volta, para que dê esse apoio a esses colegas. Então, a situação da advocacia hoje em dia não está fácil e é uma prova a mais nesse momento de que a advocacia tem que se unir cada vez mais, ao ponto de que não ocorram desistências ou até mesmo saída de colegas de maneira triste. Esse sim é uma maneira triste, diferente desses outros colegas que foram suspensos, que esses entristece a classe, mas ao mesmo tempo revigora ao ponto de que a gente tem esse pulso de excluir os nossos mesmos.